Olá, estamos começando aqui pela sua TV Legislativa, mais um programa TVL Comunidade. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho que é feito pela Associação Blumenauense de Apoio e Prevenção à AIDS aqui no TVL Comunidade desta semana, mas isso é assunto para daqui a pouco. Agora, nessa primeira parte aqui do programa do TVL Comunidade pela sua TV Legislativa de Blumenau, vamos falar do Centro Histórico de Blumenau, que está para ser revitalizado agora com a vinda da Câmara de Vereadores aqui para o Centro Histórico. Isso ganha mais força e por isso eu convidei para participar do programa a Sueli Petri, professora, diretora do Patrimônio Histórico e Museológico de Blumenau. Tudo bem, Sueli? Como é que vai? Tudo certinho? Tudo bem. Que bom receber você aqui mais uma vez na TVL para falar do Centro Histórico. A tua expectativa é muito boa com a vinda da Câmara para cá também, nesse espaço que faz mais do que história da nossa cidade? A expectativa é muito grande, eu vejo com bons olhos essa iniciativa dos vereadores de formar uma comissão. Isso é inédito para a nossa cidade, de pensar essa área histórica de Blumenau, que deu uma contribuição tão grande para a região e que esteve, e que está ainda, de certa forma, à margem e que precisa ser revitalizada. E esse grupo de vereadores, nós estamos depositando assim uma expectativa muito grande para que seja realmente revitalizada e faça com que o blumenauense, os visitantes que virem a Blumenau, reconheçam esse espaço como o início de uma história que já está nos seus 163 anos, que vamos fazer em setembro, e que tem uma vida longa e com muita história a ser preservada. A gente está mostrando já imagens aí para quem está acompanhando o TVL Comunidade. Sueli, eu gostaria que até você pudesse nos falar um pouquinho desses prédios que estão aparecendo, para contar um pouquinho da história, o que foi, o que é hoje também, né, Sueli? Nós estamos visualizando a Alameda Duque de Caxias, que lá no passado, do século XIX, se chamava inicialmente Boulevard Hermann Vandenborg e posteriormente Boulevard Dr. Blumenau, e em 1943, ela passa a se chamar, por um dispositivo de lei, Alameda Duque de Caxias. Como nós podemos verificar, nós já estamos agora na 15 de novembro, bem no início, na entrada, e este casarão azul, que está assim pedindo socorro para ser restaurado, ele é do século XIX, ali residiu Louis Starleben, que era um comerciante que iniciou as suas atividades com uma empresa de vendas de madeira e que partiu depois da sua diversificação comercial para a importação e exportação de produtos, e ali vendia-se secos e molhados, enfim, todo tipo de matéria de instrumentos, maquinários que atendia às demandas da comunidade do Alto Vale do Itajaí e região de Blumenau. E ele ficava bem do lado, então, do prédio da Câmara de Vereadores. Fica bem do lado, Fica ao lado da Câmara de Vereadores, e no outro, logo assim em seguida, vinha também outra casa de importação e exportação do Gustavo Zallinger. E este prédio que nós estamos visualizando, popularmente chamado de Pedro Linguiça, também era uma casa de comércio, também foi uma hospedaria que teve uma importância muito grande na vida da cidade. E aqui nós estamos em frente ao Museu da Família Colonial, que no século XIX foi residência do cônsul, do sobrinho do Dr. Blumenau, o Vitor Gertner, e que teve uma participação muito grande nas vivências da cidade. Então, esse centro histórico, ele tem uma importância muito grande, porque aqui é o miolo de que tudo aconteceu. Desde Blumenau Colônia, toda a projeção política, social, cultural, enfim, tudo que nós poderíamos imaginar, a sede, a sala de visita da colônia e posteriormente do município, foi nesse miolo que nós temos aqui, que nós chamamos hoje de Centro Histórico. O que é hoje, na verdade, a Rua 15, naquele movimento, naquela intensidade de pessoas, de comércio, era antigamente o Centro Histórico. A Rua 15 de Novembro, que era o miolo, é exatamente esse, o começo da 15 de Novembro, que ia até onde está a ponte. A partir para frente, ainda estava muito incipiente. E nós, quando falamos da religiosidade, nós temos no alto, tudo próximo a esse miolo, a comunidade evangélica. Quando se fala na parte social, nós temos a sociedade, a Sociedade dos Atiradores, que estava representada
pelo Tabajara Tênis Clube, e na frente, onde hoje é o prédio da Celesc, o Teatro Inverein Froze exercia suas atividades. Então, era realmente a parte histórica. E nessa fotografia que nós estamos visualizando... Sim, essa aqui é antiga, isso ele... Ela é inédita, ela é de 1900, ela foi produzida justamente para compor o calendar de 1900, quando o Blumenau celebrava o seu cinquentenário. O que é aqui, Sueli? Então, nós estamos visualizando o começo da Rua 15 de Novembro. Essa imagem foi fotografada pelo Alvin Selling, um fotógrafo. Colocar o seu dedo aqui na foto, e nós temos aqui, ó, a Rua 15 de Novembro foi tirada do Morro do Aipim, e aqui nós vamos em direção a 15 de Novembro. Então, nós temos aqui a Escola Neue Schule, o prédio da Prefeitura, o Paço Municipal, a sede da colônia. Aqui nós temos duas residências que ainda estão resistindo ao tempo, onde hoje é o Museu de Hábitos e Costumes. E aqui nessa curva não tem nenhum prédio ainda, onde hoje está a Câmara de Vereadores. E aqui nós temos uma casa de comércio, três casas de comércio. E se pergunta, por que tantas casas de comércio? E chama atenção ainda, aqui é a Praça Hercílio Luz, que na época não se chamava Praça Hercílio Luz, ela ganha essa denominação somente em 1919, e ainda não temos o pórtico comemorativo do cinquentenário de Blumenau. Certo. Então, ela estava ainda em fase de implantação. É uma foto significativa, porque ela nos mostra, podemos verificar aqui nos fundos, o verde ainda está muito presente. E se fizermos um comparativo com a Blumenau de hoje, praticamente irreconhecível. O que existe disso, então, seria o Paço Municipal, que hoje é a sede da Fundação Cultural de Blumenau, o Museu de Hábitos e Costumes e o Casarão Azul e as palmeiras que estão ali. Aqui é a Rua das Palmeiras, no caso. E essa casa, na Rua das Palmeiras entra aqui. E aqui nós temos essa casa que também está restaurada, que era uma casa de comércio. Então, muita coisa mudou disso aqui. Muita coisa mudou. E aí, nesse meu questionamento, por que tantas casas de comércio numa área tão vizinhas, umas às outras? E é justamente em função da presença do porto. O porto tinha uma vida. Eu costumo dizer que o porto era o aeroporto, era a rodoviária, tudo acontecia neste espaço. E o imigrante, os produtos produzidos na região, as importações, as exportações, todas estavam concentradas nessa área. Antes de 1900, onde nós hoje estamos com a Praça Hercílio Luz, existia ali uma grande pastagem. E os animais, os cavalos, enfim, os animais ficavam ali nessa área porque era um pasto para atender essa necessidade. Mas não era apenas essa situação. Nós temos que olhar também que os grandes momentos da história do século XIX, começo do século XX, se passou nessa nossa região. E nós temos que revitalizá-la, porque a história ela está envolvida justamente nessas casas que ainda estão resistindo ao tempo, como hoje o que é a sede do Museu da Família Colonial, nós tínhamos 1858, que é a sua edificação, a casa do vice-presidente, o vice-diretor da colônia, Hermann Vandenborg. A casa do cônsul e sobrinho do Dr. Blumenau, Vitor Gärtner, cuja esposa foi a fundadora do teatro. O teatro ficava em frente à casa de Vitor Gärtner, onde hoje está o prédio da Celesc, como já mencionei. E onde é que está a casa do Dr. Blumenau? Por ser uma casa de madeira, muito simples, na enchente de 1880 ele a perde. As águas levam. Havia a promessa do Dr. Blumenau para sua esposa Berta em fazer uma grande casa, uma grande residência no alto do Morro do Aipim, mas que nunca se concretizou. Nós temos informações alusivas a esta casa e às intenções do Dr. Blumenau de fazer essa casa, mas também, ao mesmo tempo, a insatisfação da dona Berta, que não teve o seu sonho concretizado. E a descrição dessa casa, como era o jardim, estão também narrados nessas memórias que foi feita pela filha do Dr. Blumenau. Então, esse centro histórico, à medida que nós vamos adentrando na Alameda Duque de Caxias,
nós já temos que olhar esse grande espaço com aquele respeito, porque aqui é o espaço sagrado da nossa história. E por ser um espaço sagrado, ela deve ser cultuada, preservada, porque tudo iniciou aqui. Não é o que a gente vê hoje, né, Sueli? Tem muitos prédios aí abandonados e até a Câmara, como você falou, tem criado essa comissão, tem trabalhado. Para a gente já indo aqui para o nosso encaminhamento para finalizar a nossa conversa, o que precisa fazer para revitalizar? Quais são os prédios importantes na tua visão que precisam ser recuperados? O que é necessário, né, para que isso possa ser recuperado? A gente tem aqui o prédio do América, que está um esqueleto também abandonado, né? O que pode ser feito aos poucos para mudar essa visão hoje do centro histórico e ampliar até a movimentação aqui nesse lugar? Fazer todo um projeto de reurbanização. Nós temos um mausoléu, existe ali aquele passeio de entrada que também está necessitando de reparos. Nos fundos nós temos o Horto Florestal, Edith Gärtner, que na realidade é uma amostra de como eram os antigos lotes coloniais, porque ali não foi dilapidado nada. Temos árvores centenárias, então que se fizesse realmente uma revitalização desse espaço, essa conexão do mausoléu com aquela área verde, esse prédio do América, ele poderia ser cortado pela metade e explorar essa área. São sonhos que poderiam se tornar realidade. É só uma vontade de que a população e que todos se engajem nessa vontade de que se pudesse aproveitar isso aí para espaços culturais, são áreas que poderiam ser preservadas, ocupadas, dando uma dignidade maior a essa área sagrada, que é onde tudo começa e que não pode ficar esquecida nesse estágio. O próprio Praça Hercílio Luz também merece ter todo um cuidado, toda uma revitalização. Nós temos aqui ao lado esse prédio que desestrutura toda a entrada da cidade, que deveria e deve ser restaurada, revitalizada, enfim, tem muito para ser feito, mas eu deposito muita esperança nessa comissão que irá realmente, já está se reunindo, está empenhada em dar um novo olhar a essa nossa área histórica de Blumenau. Que bom, vamos torcer para que isso aconteça. Sueli Petri, professora, diretora do Patrimônio Histórico e Museológico de Blumenau, quero agradecer a sua participação aqui. A gente vai voltar a falar também a respeito deste assunto e outros também aqui referente à nossa história de Blumenau, que você é conhecedora profunda e todo mundo sabe disso, né? Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição e fico nessa expectativa de ver essa nossa área histórica realmente com um olhar diferente, porque aqui está, como já mencionamos, a história, o começo da história de um grande projeto iniciado lá no século XIX e que deu certo e que nós merecemos mantê-la viva. Com certeza. Falamos então do Centro Histórico de Blumenau, um pouco sobre a história, o resgate também, onde está agora a Câmara de Vereadores, o trabalho de uma comissão formada por parlamentares que está chamando donos de imóveis. O Centro Histórico também está sendo pauta, portanto, de encontros aqui na Câmara constantemente, para você ficar sabendo o que está acontecendo aqui na nossa cidade também. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho vamos falar sobre o trabalho de uma associação, uma entidade beneficente aqui de Blumenau, já depois do intervalo. Até já!